professora Cleia, sou professora do 5º ano de Ciências e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema respiratório, ou seja, respiração humana. Lembrando que nós já estudamos o sistema digestório. E qual a importância do sistema respiratório para os seres humanos, ou seja, para todos os seres vivos, não é? Qual a importância, qual a missão dele no nosso corpo? Sabemos que o sistema respiratório tem duas funções muito importantes, que é a inspiração, o processo de inspiração e o processo de respiração. Sabemos que não existe vida sem ar, né? Então eu tenho que respirar para eu poder sobreviver, para eu poder viver. Então, vamos ver cada um desses processos que acontecem dentro do sistema respiratório. O processo de inspiração no sistema respiratório, ele se dá através das células, né? Das células do nosso corpo. E estas células, elas são realizadas através da energia que nós adquirimos através dos alimentos. E nessa atividade de ação das células é produzido um gás que se chama gás carbônico. Este gás, ele sai para fora do corpo através das células, ou seja, ele sai do nosso organismo. Então, nós inspiramos, esse é o processo, gás oxigênio, e nós expiramos gás carbônico. Então, no momento que eu inspiro, eu estou fazendo um processo de inspiração, ou seja, estou puxando gás oxigênio para dentro de mim. Quando eu faço expiro, eu estou soltando, ou seja, estou liberando o gás carbônico. E vamos ver então cada um desses órgãos que fazem parte do nosso sistema respiratório. Vamos ver cada um e qual a ação deles no nosso sistema. Então, observando aqui, nós temos o desenho, a figura de um corpo humano. E aqui nós temos os nossos órgãos do sistema respiratório, que daqui a pouquinho eu vou explicar. Então, vamos olhar para cá e vamos ver o que está dizendo para nós esse texto sobre a nossa aula de hoje. O gás oxigênio é utilizado pelas células para liberar energia presente nos alimentos. Além disso, durante as atividades celulares, ocorre a produção de gás carbônico, que deve ser eliminado do nosso organismo. Então, como eu já falei, nós inspiramos gás oxigênio e expiramos o gás carbônico, certo? Então, o sistema respiratório é responsável pelas trocas gasosas do nosso corpo com o ambiente. Os seres humanos respiram por meio de pulmões, que são preenchidos por ar durante a inspiração e se esvaziam parcialmente durante a expiração. Foi isso que nós falamos ainda há pouco, não é? Nós já explicamos já o processo de inspirar e de expirar na respiração humana. Durante a inspiração, o ar rico em gás carbônico entra pelas narinas, passa pela cavidade nasal e pela faringe, pela laringe e chega até a traqueia. A traqueia é um tubo que se ramifica em dois canais
em pequenas bolsas os alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. Então, vamos ver cada uma desses órgãos do nosso sistema respiratório. Vamos lá. Nós temos primeiro as narinas, não é? Aqui está a nossa narina, né? O nosso nariz, nossas narinas, nosso nariz. Depois nós temos a cavidade nasal, mais embaixo aqui, ó. Narinas, cavidade nasal. Nós vamos ter a faringe. A faringe, ela fica nessa região aqui, né, mais embaixo. Depois vem a laringe, também fica aqui nessa região do pescoço. Depois a traqueia, bem aqui a traqueia. Aqui a traqueia, não é? Depois os brônquios, aqui os brônquios. E em seguida os pulmões, que é essa parte aqui. Então, o que acontece? Durante a inspiração, o ar, né, ele entra pelas nossas narinas. E ele faz todo um caminho, ele faz todo um trajeto, passando pela cavidade nasal, pela faringe, pela laringe e chega até a traqueia. A traqueia está aqui, não é? Aqui, ó. Bem aqui a traqueia. O que é a traqueia? Não é, gente? A traqueia é um tubo que se ramifica em 2 canais, chamados brônquios. Aqui estão os brônquios. Opa, aqui. Isso aqui são os brônquios. Depois, nós temos os bronquiolos. E os bronquiolos, eles são as ramificações dos brônquios, não é? Então, continuando. Nos alvéolos, o gás oxigênio do ar é transferido para o sangue, presente no interior dos vasos sanguíneos. Então, o nosso corpo, ele respira através das células que estão aí dentro do nosso sistema sanguíneos, né? Então, a respiração sanguínea também. Durante a expiração, o ar rico em gás carbônico é liberado dos pulmões para o ambiente. Né? Então, repetindo, nós inspiramos oxigênio e nós expiramos gás carbônico. Durante a inspiração e a expiração, ocorrem alguns movimentos característicos resultantes da ação de diferentes músculos e da movimentação de alguns ossos. Então, nós temos aqui o processo de inspiração e o processo de expiração. Nós vamos ver como se dá o processo de inspiração primeiro. Então, no processo de inspiração, o que acontece? O nosso diafragma, ou seja, os nossos músculos intercostais, eles se contraem e o pulmão aumenta, não é? Aumenta de tamanho, possibilitando a entrada do ar. Então, no momento em que eu inspiro, o meu pulmão ele aumenta de tamanho. E os músculos intercostais, que é essa parte entre as costelas e o pulmão, chama-se músculos intercostais. Então, eles se contraem para que o ar entre no pulmão, certo? E no processo de expiração é diferente. O que acontece? O pulmão e os músculos, o diafragma e os músculos intercostais, eles relaxam, fazendo com que esse gás
oxigênio saia para fora, seja empurrado para fora. Aí se dá o processo de expiração. Eu não posso, ao mesmo tempo, inspirar e expirar, não é? Então, eu inspiro, depois eu expiro. Então, se dá aí os dois processos, certo? E no processo de respiração ainda, ou seja, dentro da respiração humana, no sistema respiratório, tem um órgão muito importante, que ele serve para não permitir a entrada de alimentos na laringe. Exemplo, nós temos durante a nossa alimentação, o alimento é levado da faringe para o esôfago. Só que este órgão que eu falei, que chama-se epiglote, ele fica ali na boquinha da laringe. Então, no momento em que você se alimenta, o que acontece? O epiglote fecha a pontinha ali da laringe, não deixando o alimento ir por esse caminho. Porque ali ele diz, não, aqui só o ar. Aqui não passa alimento sólido, certo? E no processo de respiração, o que acontece com o epiglote? Ele faz o seguinte, o ar, ele caminha, né? Ele caminha da faringe para a traqueia. Quando ele vai para a laringe, o que acontece? O epiglote abre para o ar entrar na laringe. Então, esse é o processo do epiglote no nosso sistema respiratório. Ele não permite que o alimento passe para a laringe, mas ela permite, ou seja, ela abre que o ar vá para a laringe. Então, é o caminho que está livre para o ar. Quem abre, né, é o epiglote, certo? Então, nas nossas narinas ainda tem algo importante que a gente deve lembrar. Que é isso, professora? Dentro do nosso nariz, ou seja, nas narinas, existem pelinhos. Esses pelinhos, o que acontece quando inspiramos o ar? Eles permitem, né, os pelinhos, que esse ar seja filtrado, aquecido e umedecido antes de chegar aos pulmões. E o que acontece? Por que acontece esse processo de filtração, de aquecer e umedecer o ar, ou seja, o oxigênio? Porque, gente, quando nós respiramos, pode ser, né, e a gente sabe que o ar ele é poluído. Então, para que não entre partículas, por exemplo, de areia e outras partículas no nosso pulmão, o que acontece? Esses pelinhos da nossa narina faz com que esse ar chegue sem essas partículas. Então, primeiro ele filtra, depois ele aquece e fica umedecido para poder chegar nos nossos pulmões, certo? Então, nós temos que ter bastante cuidado com o nosso sistema, com o sistema respiratório. Porque quais são as doenças mais comuns, né? Que muitas crianças, idosos hoje em dia sofrem com asma, por exemplo, que a maioria das crianças elas têm esse problema respiratório de asma, pneumonia. E outra coisa também que vale ressaltar aqui é a questão do fumo, né? Quem fuma, tabagismo, ele prejudica muito o sistema respiratório, ou seja, o pulmão, que pode chegar até
a pessoa ter um câncer, né? Então tem que evitar isso. E nessa época do ano, aqui nós sabemos que agora está chovendo, temos que ter cuidado com esta mudança de clima, não é? Porque é nessa época que aparecem os problemas respiratórios, como eu já falei, pneumonia, asma e outros. Também sinusite, rinite, não é? Então nós temos que ter muito cuidado. E principalmente agora que está acontecendo a questão do Covid-19, né? Esse vírus que tanto está tirando vidas e está prejudicando as pessoas. Então, é muito importante que nós tenhamos cuidado com a nossa saúde, principalmente com o nosso sistema respiratório, certo? Então, eu vou passar uma atividade para casa, na página 223, na página 223, os alunos irão confeccionar esse experimento. Vocês irão usar uma garrafa PET, 3 balões, vocês vão usar também 2 canudinhos, fita para você passar ao redor da garrafa PET, para você trazer na próxima aula de ciências, ou seja, quando nós voltarmos, né, desse recesso aí, vocês irão trazer o trabalho da página 223. E irão fazer também os exercícios da página 224, 225 e 226. Aqui está. Então, repetindo. Fazer o experimento da página 223, que está no livro de vocês, e fazer os exercícios das páginas 224, 225 e 226, certo? Então, estudem com calma. Ao realizar essa atividade, esse experimento, você vai precisar da ajuda de um adulto, porque você irá utilizar tesoura, não é? E, por favor, use uma tesoura que não tenha ponta, certo? E aí você vai precisar da ajuda dos seus pais. Aí você pode pedir ajuda a eles para você confeccionar este experimento, que vocês irão ver que aí se dá o processo da respiração, né? Inspirar e expirar através desse experimento, certo? Então, criançada, esta foi a aula de hoje, a aula de ciências. Espero que vocês estejam bem, tá? Então, cuide-se, por favor, da sua saúde. Sabem que a saúde de vocês é muito importante, ou seja, a nossa saúde é muito importante. Lavem as mãos com bastante água e sabão. Se não puder, na rua, se tiver em algum lugar, use álcool em gel. Mas em casa, usem água e sabão bastante para lavar suas mãos, certo? Então, muito obrigada e um beijo no coração. Estou com saudade. Tchau!